Sejam muito bem-vindos à Igreja Memorial Batista. Antes de iniciarmos mais um culto de adoração a Deus, pedimos a sua preciosa atenção para os seguintes avisos. Será realizada na próxima quinta-feira, dia 24 de setembro de 2020, às 19h30, por videoconferência, a Assembleia Ordinária da Igreja. Os membros que desejarem participar da sessão poderão se inscrever previamente pelo aplicativo ou pelo telefone geral da Igreja, 3244-8806, no horário comercial, para obter o link de acesso à reunião. O Ministério com Famílias, em parceria com os Ministérios de Apoio Emocional e Ministério da Terceira Idade, convida a Igreja para participar da palestra O que você tem hoje? Ministrada pela psicóloga Cláudia Regina Santos de Vasconcelos, no dia 25/9, próxima sexta-feira, às 20 horas. O evento será realizado no templo e também transmitido pelo canal da igreja no YouTube. Os participantes poderão fazer perguntas tanto presencialmente como pelo chat. Participem! O culto de inauguração do templo de nossa congregação em Cavalcante, Goiás, está previsto para ser realizado às 16 horas do dia 10 de outubro. A cerimônia tem o limite de participação de 60 pessoas. Caso deseje participar, entre em contato com o Ministério de Missões para que possamos organizar a caravana. Os irmãos que desejarem fazer ofertas específicas por transferência bancária para missões nacionais devem acrescentar 9 centavos ao valor de sua oferta. As ofertas para construção no Riacho Fundo 2 devem ser acrescentadas de 2 centavos. Tal procedimento facilita a identificação pela tesouraria dessas contribuições. Muito obrigado pela sua atenção. Lembre-se de manter o celular no modo silencioso para que não ocorram interrupções no culto que se inicia agora. Irmãos, irmãs presentes neste culto de abertura da nossa campanha de missões nacionais. Estamos recebendo a presença do pastor Fernando Brandão, nosso diretor executivo de missões nacionais, trazendo a mensagem. Estamos aqui felizes também de poder rever alguns irmãos, nosso irmão Gustavo, que venceu o Covid. Graças a Deus pela sua presença, muito me alegra vê-lo aqui, irmão. Nosso irmão Eduardo também retornando, estando aqui conosco, fez aniversário ontem, receba o nosso carinho. Pastor Paulo da Cristolândia, com esta equipe maravilhosa dos radicais que serão apresentados em tempo oportuno neste culto, que Deus abençoe. E a você que aqui está pela primeira vez, pela segunda vez, pela terceira vez, ou seu retorno depois desta pandemia, uma grande alegria, uma bênção do Senhor, a igreja poder congregar no nome dEle, para honrá-lo, glorificá-lo, e é o que nós estaremos fazendo isso neste momento. Você que está em casa, sinta-se muito à vontade, pertencente a esta igreja, que o ama profundamente, inclusive tem orado pelos seus pedidos, aqueles que têm acompanhado esta igreja de maneira online. Pastor Francisco não está presente, porque está no sepultamento do irmão Valdemar, e ele está representando a igreja nesse momento, o conselho pastoral, levando o apoio do Senhor àquela família. Vamos orar, recline a sua fronte e vamos estar intercedendo, agradecendo e cultuando ao Senhor neste momento.
Bom dia a todos. Convido toda a igreja a se colocar em pé e juntos cantarmos este belo hino: Cristo é a única esperança para este mundo. Cante com alegria. Bom dia, meus irmãos, graça e paz em nome de Cristo Jesus, amém? Ainda de pé, vamos fazer juntos, em uma só voz, a leitura do Salmo 33, verso 12, e Jeremias 29, o verso 7. Vamos todos juntos? Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo ao qual escolheu para sua herança. E procurai a paz da cidade, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Feche seus olhos, vamos orar. Obrigado, Senhor, por essa manhã. Grande é o teu amor por nós, grande é a tua fidelidade, grande é a tua bondade que se estende de geração a geração sobre a vida de todos aqueles que temem e confiam no teu nome. Obrigado também porque nessa manhã as tuas misericórdias se renovaram sobre a nossa vida. Te louvamos e que o Senhor se sinta à vontade no nosso meio. Toda honra, toda glória seja dada apenas ao nome de Cristo Jesus. E nós, como corpo de Cristo, nos unimos nessa manhã em uma só voz para declarar o nosso amor e declarar que queremos viver em santidade enquanto nós vivermos aqui neste mundo para todo sempre. Bendizemos e fazemos essa oração em nome de Cristo Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Bom dia, Igreja Memorial. Mesmo de máscara, eu quero ouvir o bom dia. Bom dia.
é uma satisfação enorme. Já estamos alguns domingos voltando a nossa rotina de apresentar os visitantes. Isso me alegra muito, né? Então, bom é estarmos na casa do Senhor, pela sua misericórdia, pela sua graça. E temos nesse momento visitas ilustres, né? Pessoas que estão retornando, depois também do Covid, pessoas também especiais. Nós temos pessoal aqui dos radicais, não é isso? Eu gostaria nesse momento que todos ficassem em pé, que nos visitam nesse momento. Todos que são visitantes da nossa igreja. Por favor, fiquem de pé, por favor, que a igreja possa nos ver. Pastor Paulo é de casa. Pastor Fabrício, prazer enorme revê-lo, sempre a satisfação. Temos irmãos ali também. Se algum irmão que nos visita hoje quiser algum motivo de oração, nós temos papel ali na frente que pode deixar o nome e a equipe vai entrar em contato com vocês, tá certo? Muito obrigado, pode sentar. Graça e paz, irmãos. Nós estamos felizes nesta manhã para abrirmos a campanha de missões nacionais, aquela que mais aquece os nossos corações. As bandeiras estão aí, certamente você já identificou a bandeira do seu estado. Nós não faremos a chamada dos estados nessa campanha, nesta abertura, mas nós queremos, juntamente com os irmãos, falar o tema e a divisa dessa campanha. Pega o seu boletim, se você não decorou ainda. Vamos juntos falar o nosso tema e depois a nossa divisa. Vamos lá? Porque Ele me amou. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. 1 João 4,19. Esse será o tema e a divisa que moverá os nossos corações. A campanha de missões nacionais está estruturada na seguinte situação e expressões que aqui foram colocadas, né? Porque Ele amou, eu oro. Porque Ele me amou, eu reparto. Porque Ele me amou, eu amo. Porque Ele me amou, eu multiplico. Esses serão os temas que nós vamos abordar, os diversos projetos da Junta de Missões Nacionais que nós vamos apresentar aqui durante esse tempo, durante essa campanha. Missões Nacionais têm projetos em todo o país, irmãos, são projetos com crianças, né, desde o Lar FF Sorém, o Lar Batista Davi Gomes, o Projeto Viver, tão bem representado aqui no Distrito Federal, liderado por nossa missionária Geisa, pastor Paulo também, Projeto Novos Sonhos, Projeto Voar em Fortaleza, pastor Brandão, né? Também nós temos esse projeto com crianças, projeto ali em Cavalcante também, com crianças ali, e nós temos também dentro do escopo dos projetos de missões nacionais, projetos com excluídos sociais, indígenas, surdos, capelania prisional, que a nossa igreja já está também com pessoas treinadas para atuar. Em função da pandemia, adiamos um pouco esse exercício que já faremos ali na Papuda. E não para por aí, a Junta de Missões tem projetos de evangelização também de diversos povos, projetos de plantação de igreja na Amazônia, no Norte, no Nordeste, também no Sul do nosso país, e também projetos com povos imigrantes. Diante da situação de tantos povos migrando para o Brasil, a Junta de Missões Nacionais se comoveu com essa situação e também criou projetos específicos para atuar. Então não se esqueça, irmãos, desses pilares da campanha, nós abordaremos aqui. Os cultos de quarta-feira teremos a oportunidade de entrevistar alguns missionários também, e nesse culto, na próxima quarta, convidamos a todos que se entendam em condições de poder estar aqui presencialmente para fazermos um grande culto de oração por missões nacionais, como o pastor Davi já tinha anunciado aqui anteriormente. Queremos todos participando. Se envolva com essa campanha, multiplique, mobilize, contribua, ora. Vamos orar para que o Senhor possa estar abençoando cada um dos nossos 700 e poucos missionários, não é isso, pastor Fabrício? Isso, exatamente, para que possamos atingir todo o nosso país. Em breve teremos notícia aqui da carreta missionária. Nós temos o barco missionário ali na Amazônia, mas o pastor Fabrício esteve conosco aqui na quarta-feira e incendiou os nossos corações falando da carreta missionária. Em breve os irmãos terão notícias dessa carreta, do que ela vai fazer e como nós podemos, como igreja memorial, como igreja missionária, contribuir com essa campanha para que mais este projeto do Senhor seja realizado
realizado e vidas, amados irmãos, sejam alcançadas. Esse é o grande ideal nosso, essa é a nossa grande missão. Nada para nós mesmos, nada para a nossa honra, para a nossa glória, mas para a glória do Senhor Jesus, que nos amou. Que Ele nos abençoe. Neste momento estaremos cantando a nova canção de missões nacionais do ano de 2020, porque Ele me amou. A esperança de salvação está na cruz do Rei Jesus. Por sua graça encontro paz e ao perdido vida atrás. A escravidão me libertou, os meus pecados Jesus levou. O que eu tenho e o que sou, eu dedico ao Deus de amor. O Evangelho eu fui chamado a proclamar e ao aflito resgatar. Neste tempo eu vou falar do poder que minha vida transformou. Eu vou amar que Ele me amou, multiplicar para avançar. Sim, vou orar pela minha nação, vou servir e o pão repartir. Da escravidão me libertou, os meus pecados Jesus levou. O que eu tenho e o que sou, eu dedico ao Deus de amor. O Evangelho eu fui chamado a proclamar e o aflito resgatar. Neste tempo eu vou falar do poder que minha vida transformou. Eu vou amar que Ele me amou, multiplicar para avançar. Sim, vou orar pela minha nação, vou servir e o pão repartir. Eu vou amar para avançar. Sim, vou orar pela minha nação, vou servir e o pão repartir. Queria que vocês conheçam esse trecho. Cantem conosco, Cristo me amou. Cristo me amou e me livrou. Por seu imenso amor me transformou. Por seu poder e seu querer, Cristo
E porque Ele nos amou, a igreja não para. O mundo parou, os aviões pararam, os carros pararam, mas a igreja continua andando. E por isso que temos o privilégio, como cristãos, de poder ofertar e devolver os nossos dízimos. As contas da igreja estão publicadas aqui no boletim, na página 10. Vocês podem fazer as transferências bancárias. E para não esquecer, estamos no mês de setembro, você acrescenta o dígito 9 centavos para as ofertas de missões nacionais. E acrescenta o dígito 2 para as ofertas de construção de Riacho Fundo 2. Que Deus possa estar sustentando a sua igreja, como tem sustentado, como temos visto tudo que Ele tem feito, porque Ele nos ama, mesmo em face de tudo que temos passado. Deus tem chamado alguns para ir na frente, e nós que estamos aqui temos que continuar andando, marchando nessa caminhada. Por isso nós vamos agradecer pelos dízimos e ofertas que têm sido depositados, transferidos. Quem trouxe os seus envelopes podem colocar lá no gasofilácio, e vamos orar então agora. Senhor Deus, nós somos gratos, ó Pai, pela Tua igreja, Senhor, que caminha firme, resistente, Senhor, com um propósito de divulgar a Tua mensagem, o Teu Evangelho, Senhor. Pedimos, Senhor, que o Senhor possa estar sustentando o Teu povo, dando saúde, Senhor, abrindo portas de emprego, Senhor, dando, Senhor, criatividade, ó Pai, dando a esperança necessária, Senhor, e que possamos, Senhor, estar orando, sustentando aos outros, Senhor, orando, intercedendo uns pelos outros, ó Pai, para que Teu ministério, Tua palavra possa ser anunciada a tantos que precisam, Senhor, aceitar, conhecer e ter uma vida transformada, em nome de Jesus. Amém. Como eu sempre gosto de fazer, um momento de oração, começando por gratidão a Deus. Quantos curados, quantos vitoriosos, quantos abençoados, quantos trazem uma gratidão ao Senhor neste momento, fique em pé. Você que está em casa nos acompanhando, é também o seu momento de agradecer a Deus. Agradecer ao Senhor as suas bênçãos recebidas, o seu cuidado, a sua graça sobre nós, o seu fortalecimento em meio a tantas lutas e dificuldades. O Senhor nos ajuda a perseverar. Não apenas 2020 é o ano da perseverança, mas que a nossa vida seja toda ela na perseverança nos caminhos do Senhor. Pai, Te louvamos e agradecemos, e como lembramos do texto bíblico, em que os leprosos curados voltaram para agradecer. Na verdade, um voltou agradecendo ao Senhor. Tantos curados, mas pouco agradecimento. E nós queremos, Pai, nesta manhã, curados, vitoriosos, abençoados, com aquela bênção recebida, resposta de oração, queremos nos curvar diante do Senhor, em gratidão, pelo que o Senhor tem feito na vida da Tua igreja, do Teu povo, daqueles que confiam e esperam no Senhor. Muitos irmãos aqui, irmãs, que nesta atitude estão agradecidos, Pai, no coração alegre, fortalecido, de lutas, como diz aquele hino, temos por lutas passados, ó Pai. E nós queremos, ó Pai, neste momento agradecer-Te por toda a boa dádiva, todo o dom perfeito que vem do Senhor. Queremos nos colocar diante de Ti com palavras de gratidão, com ações de graças ao Senhor. E queremos também, ó Pai, agradecer por aqueles que em casa estão sendo vitoriosos, lutando com muita dificuldade em várias áreas da vida, seja no financeiro, no profissional, no familiar, na saúde, no emocional, no espiritual. Queremos também, ó Pai, agradecer-Te por essas vidas que nos acompanham nos cultos que fazemos e que honramos ao Senhor. E nós queremos, ó Pai, simplesmente agradecer-Te, porque o Senhor é bom e a Sua misericórdia dura para sempre. Assim nós oramos e assim nós agradecemos ao Senhor e fazemos isto em nome de Jesus. Amém.
Quantos irmãos têm um pedido de intercessão ao Senhor? Levante a sua mão ou fique em pé. Você que quer colocar diante do Senhor, nós temos um pedido muito especial, podem assentar, irmãos. Nós temos alguns doentes, enfermos, mas em especial nosso irmão José Júlio, foi diretor da nossa faculdade teológica durante 12 anos, Gideão Internacional, diácono desta igreja que foi, um homem de Deus, com um exercício muito importante na denominação, nos diáconos, e é um tempo de muita preocupação, a situação dele se agrava e nós dependemos inteiramente do Senhor, nosso irmão José Júlio. E tantos outros que carecem das nossas orações, os enlutados, pastor Francisco acompanhando a família do irmão Valdemar, que faleceu no sepultamento agora cedo, e tantos outros que necessitam de nossas orações, do cuidado de Deus, da bênção do Senhor. Nós vamos estar orando neste momento, pedindo a sua graça. Pai, nós invocamos o Teu nome em favor dos enfermos, dos doentes, dos necessitados, dos famintos, daqueles que passam, Senhor, por situações difíceis, como, por exemplo, desemprego, situação difícil na economia doméstica, no lar, familiares doentes, pessoas que nós sabemos que vivem desespero neste tempo em virtude de doença. Nós queremos, ó Pai, colocar diante do Senhor todas estas petições, nossas preocupações diante do Pai, diante do Teu trono da graça. Nos curvamos, ó Pai, ante a Tua face de compaixão, de misericórdia para com aqueles que buscam o Senhor de todo o coração. E nós queremos, como igreja do Senhor, não apenas aqueles que aqui estão, mas aqueles que estão em casa, clamar ao Senhor por aquilo que nos aflige, por aquilo que nos inquieta, por aquilo que traz angústia. Pai, nós temos a nossa vida, e esta vida só pode ser preenchida pela presença do Espírito Santo do Senhor, Deus conosco, Deus em nós. Cura, que haja bênção, Pai, que haja o determinar do Senhor, os decretos que trazem bênçãos, Pai, para cada um de nós. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam ao Senhor, aqueles que foram chamados pelo Teu decreto, Pai. E nós queremos clamar e exaltar o Teu nome também, ó Pai, porque a bênção do Senhor nos enriquece, não acrescentando dores. E queremos, de maneira especial, rogar pelo nosso irmão José Júlio. Há tantos doentes, tantos enfermos, mas nesta manhã nos voltamos ao Senhor em oração e intercessão pelo Teu servo naquele hospital, juntamente com aquela equipe médica que o assiste, Senhor. Mas que acima de tudo a Tua bênção de cura, o Teu poder, a Tua graça, a Tua mão sobre aquela vida, Pai, se for da Tua vontade, nós cremos no Teu restabelecimento, Senhor. Muito obrigado por esta manhã, muito obrigado, ó Pai, porque missões está no coração desta igreja. Muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor manifesta o Teu poder e a Tua graça de tantas maneiras, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. E aqui nós nos encontramos como igreja, orando, clamando, intercedendo ao Senhor, porque assim deve ser, e assim fazemos em nome de Jesus. Amém. Nos
Pastor Fernando Brandão, nosso diretor executivo da Junta de Missões Nacionais da Convenção Batista Brasileira, há 13 anos, e há 13 anos que ele prega aqui na Igreja Memorial, como diretor executivo, em campanhas missionárias, ou no início ou no final, ele sempre está presente aqui entre nós. Pastor Fernando Brandão, eu pude conhecê-lo melhor aqui em Brasília, naturalmente, pelas suas vindas, e o quanto que eu tenho apreciado e admirado o seu trabalho, tanto pela sua metodologia, pelo seu jeito de ser, pela sua maneira de agir, um executivo que anda o Brasil inteiro, de qualquer maneira, em qualquer lugar, não medindo esforços para acompanhar o trabalho batista. Nós, pastores, temos que realmente agradecer a Deus pelo executivo que temos, pelo seu trabalho, e honrar aqueles que precisam, de fato, do reconhecimento, porque isso, inclusive, é bíblico. Pastor Fernando, permita-me contar um testemunho. Na Convenção Batista Brasileira, em 2019, em Poços de Caldas, um amigo meu me perguntou o seguinte: você conhece Fernando Brandão? Eu falei assim, só de vista. Ele falou assim, convida o pastor para levar o coral da Cristolândia lá em Juiz de Fora. Eu falei assim, que isso, rapaz? Fernando Brandão vai levar coral da Cristolândia lá em Juiz de Fora? De jeito nenhum. Ele falou, não, convida que ele leve. Eu falei assim, não vai. E ele começou a insistir, eu fui até um pouco ríspido com ele, dizendo o seguinte, não, esquece. E aí, isso foi pela manhã, de noite, ele me viu e falou assim, vem cá que eu vou te apresentar o Fernando, e ele vai levar lá em Juiz de Fora, Cristolândia. E chegou à noite, ele veio me apresentar, não sei se o Fernando lembra disso, e ele disse o seguinte, olha, esse aqui é o Davi, você vai levar o coral da Cristolândia lá em Juiz de Fora. E eu falei assim, não, ele não vai, pastor, isso é coisa da cabeça dele. E outra coisa, se o senhor tiver aqui a Juiz de Fora levar o coral da Cristolândia, não vai ser pela IBSul, pela Igreja Batista Sul, naturalmente que uma igreja maior que levará. E passou aquela noite, no outro dia. Fernando me viu transitando pela convenção, me chamou no cantinho e disse assim, escuta aqui, que história é essa que eu não levo o coral da Cristolândia na sua igreja? Convida que nós vamos, não tem essa coisa de que nós não vamos, nós vamos sim. E isso me chamou a atenção, pastor Fabrício, porque muitas vezes nós achamos que os nossos executivos só frequentam grandes igrejas, mas nós sabemos, e verdade precisa ser dito, que muitos deles estão comendo poeira em nosso Brasil, como muitos missionários, como aqueles que vestem a camisa, como ontem lá na Cristolândia eu estive com o pastor Paulo, presenciando esses homens e mulheres que trabalham em meio a uma pandemia, e a irmã estava me dizendo, em toda esta pandemia, nenhum missionário, pastor Fernando, nenhum voluntário, e a irmã disse mais, nenhuma das 150 crianças que participam daquele projeto, nenhuma dessas pessoas pegaram Covid, e de uma maneira milagrosa, excepcional, nós não entendemos, mas nós sabemos que é o poder de Deus. Mas nós temos um líder que precisamos, de fato, reconhecer, porque ele disse uma frase no ano que ele veio aqui que me marcou, eu quero andar com gente que anda com Deus. Nós não queremos honrar pessoas pelo nome, nós queremos honrar pessoas por aquilo que fazem, em nome do Senhor. E o pastor Fernando tem descoberto inúmeros líderes, talentos neste Brasil. Eu tenho participado de alguns eventos que muitas vezes nós temos um missionário que mal fala o português, mas que estão fazendo um trabalho extraordinário neste Brasil afora. Pastor Fernando, é uma alegria tê-lo aqui conosco, que Deus fortaleça a sua vida, que Deus fortaleça a sua fé, a sua família. Agora de manhã eu descobri que nós temos uma coisa muito especial em comum entre nós. Não vou falar aqui para que os irmãos não fiquem enciumados, mas se você quiser falar, você pode falar da nossa opção, da nossa torcida. Para a contrariedade de alguns, mas é uma alegria, pastor Fernando, o tempo é seu, que Deus o abençoe. Pastor Fabrício está conosco, fique em pé, pastor Fabrício, amigo de nossa igreja, foi pastor de missões aqui nesta igreja, também um grande amigo nosso, esteve quarta-feira retrasada sendo entrevistado aqui. Muito obrigado, pastor Fabrício, pelo seu apoio, tá certo? Que Deus o abençoe. Pastor Fernando, Deus o abençoe. Amém.
pastor. Obrigado, pastor Davi. Que alegria, meus irmãos. Que honra estar aqui nesta manhã. Deus é maravilhoso. Amém? Hoje cedo, antes de você acordar, meu irmão, minha irmã, a misericórdia do Senhor já tinha se renovado na sua vida. Você já acordou hoje abençoado pelo Senhor. É assim que Deus nos trata. Todos os dias a misericórdia dele se renova fielmente nas nossas vidas. Quero abraçar todos vocês em nome da Junta de Missões Nacionais, em nome de todos os nossos missionários espalhados pelo Brasil. Abraçar você que está aqui conosco no templo, você que nos acompanha pela internet, no Brasil, fora do Brasil, em tantas regiões desse país, você que está cultuando ao Senhor nesta manhã em sua casa. Receba o nosso abraço cheio de gratidão. Que a graça, a misericórdia do Senhor sejam sobre você, sobre a sua família. Meus irmãos, é sempre uma alegria estar aqui na Igreja Memorial Batista de Brasília. Pastor Davi, muito obrigado, querido, pela honra do convite. Pastor Jair, nosso pastor de missões, uma alegria, uma honra muito grande estar aqui. Obrigado, pastor Davi, pelas palavras generosas aqui de apresentação. Nosso ministro de música, Henrique, também saudades dos coros, hein, Henrique? E o nosso jovem pastor Neander. Prazer, viu, querido? Deus te abençoe. Um grande servo do Senhor Jesus. Que bom que você está aqui com a juventude. Uma bênção, meus irmãos, estar adorando ao nosso maravilhoso Deus nesta manhã. Não importa se você está aqui no templo ou se você está na sua casa. O Senhor Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Esse foi o diálogo de Jesus com aquela mulher samaritana. E ele disse: olha, o Pai busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Não importa se aqui em Samaria ou lá em Jerusalém. Não importa onde você está. O que importa é que você adora o Senhor em espírito e em verdade. Temos vivido, irmãos, tempos desafiadores, tempos que nos impõem algumas ações estratégicas. Tivemos que nos repensar, realinhar e reinventar nesse tempo de pandemia, mas a obra do Senhor continua avançando. A igreja do Senhor Jesus, irmãos, ela é provada ao longo da história. A igreja já passou por momentos de guerras, de pandemias, de perseguição implacável, e a igreja continua viva. A igreja, meus irmãos, é um movimento missionário liderado pelo Espírito Santo. Não esqueça dessa frase. Eu vou voltar a essa frase daqui a pouco na minha reflexão. A igreja é um movimento missionário liderado pelo Espírito Santo de Deus, e você faz parte desse movimento. Então, no primeiro momento de pandemia, claro, tivemos preocupações com a nossa equipe missionária esparramada pelo Brasil. Nós temos missionários trabalhando dentro da Cracolândia, em São Paulo. Temos missionários trabalhando em áreas de risco no Rio de Janeiro. Temos missionários atuando no interior da Amazônia, em comunidades ribeirinhas, inúmeros. Temos no sertão. Temos missionários atuando em presídios em nosso país. Temos missionários trabalhando em áreas perigosíssimas ali no Rio de Janeiro, trabalho com crianças. Temos missionários trabalhando em comunidades sertanejas. Temos missionários atuando nas florestas, nas ruas do Rio de Janeiro, missionários expostos em vários contextos. E graças a Deus, irmãos, nesse tempo de pandemia, a obra do Senhor tem avançado, os seus missionários têm trabalhado e trabalhado muito. Nós nunca trabalhamos tanto como temos trabalhado nesse tempo. E eu sempre costumo dizer que os missionários, os projetos missionários coordenados pela Junta de Missões Nacionais ao longo desses 113 anos de existência, não pertencem à Junta, pertencem às igrejas batistas. São seus missionários que estão atuando ali no interior da Amazônia, que estão atuando no Rio Grande do Sul, que estão atuando no sertão, no Nordeste, que estão atuando em vários locais. São seus missionários. A igreja continua viva e o trabalho missionário continua avançando. Os irmãos não imaginam quando naquele primeiro momento de isolamento social as igrejas não vão funcionar. Imagina a gente com 46 unidades de Cristolândia, mais de 1.000 pessoas acolhidas, pessoas que tiramos das ruas do crack,
para alimentar essa turma toda, roupa e tal, e a preocupação, será que vai faltar alguma coisa para sustentar essa turma toda? Vamos ter que colocar esse pessoal para a rua, vamos ter que fechar alguma unidade. E meus irmãos, Deus tem nos surpreendido nesse tempo. Deus tem nos surpreendido, tem cuidado de nós, e nenhuma unidade fechou, e pelo contrário, estamos sonhando em abrir mais unidades. Essa campanha, eu tenho dito à equipe que é a campanha dos sonhos, pastor Fabrício, pastor Davi, uma campanha que nós estamos sonhando em avançar muito mais, abrir novas frentes de trabalho, abrir novas Cristolândias, novos projetos, enviar mais missionários, abrir novas frentes de trabalho no sertão. O pastor Jair já falou aqui da nossa carreta missionária. A gente tem um barco missionário na Amazônia, todo equipado, que apoia o trabalho do projeto Amazônia, especialmente ali com o programa de erradicação da cárie nas comunidades ribeirinhas. Aliás, os nossos missionários dentistas, a Germana e o André, vão estar por aqui, né? A semana passada ela me falando, pastor, nós estamos atendendo 26 mil crianças nas comunidades ribeirinhas. Todas elas recebem 3 kits de higiene bucal, né? Creme dental, escova, fio dental, e porque é um programa de erradicação da cárie. E o barco tem todos os consultórios odontológicos, apoia tudo isso aí com os dentistas que vão, e a gente está acompanhando os dados. Antes nós tínhamos em média 9 dentes com cárie nas crianças dos ribeirinhos lá, nas comunidades que a gente está trabalhando. Agora caiu o índice para 2 dentes, e nós queremos zerar, porque o programa é de erradicação da cárie. Agora, sabe o que aconteceu, pastor Davi? O pessoal estava me dizendo que tem que orientar muito os meninos da Amazônia na hora da gente dar o fio dental para eles. Sabe por quê? Eles usam o fio dental para pescar. Ó que negócio! Ebenezer, que bom te rever, querido. Doris, que alegria, que bom estar aqui com os irmãos. Então esse é um trabalho missionário, irmãos, dos batistas. É um trabalho sustentado pelas igrejas batistas, exclusivamente pelas ofertas missionárias, pelo povo de Deus que ama missões, e esse trabalho continua avançando. E pensa numa turma que está animada, é a nossa turma lá em Missões Nacionais. Temos orado, irmãos, e Deus tem nos dado muitas oportunidades nesse tempo. Meus irmãos, Deus está no controle. Deus está no controle, Deus está no controle, Deus tem planos, está trabalhando nesses planos agora, e você faz parte dos planos do Senhor. Você imagina isso? O Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra, Ele tem planos, está trabalhando nesses planos exatamente agora, e você faz parte desses planos. Você, sua família, sua história, quem você é, seu contexto, você faz parte dos planos do Senhor. Não esqueça essa frase: Deus tem planos, está trabalhando neles agora, e eu faço parte dos planos do Senhor. O trabalho da Cristolândia, irmãos, os irmãos conhecem, tem Cristolândia aqui em Brasília, em vários lugares do Brasil. A história da Cristolândia é um trabalho extraordinário. 11 anos de Cristolândia, mais de 100 mil pessoas já passaram pela Cristolândia, pessoas de rua, pessoas da Cracolândia, e algumas coisas Deus assim tem feito no nosso meio, que a gente imagina que talvez fosse impossível. Imagina uma pessoa que vive nas ruas da Cracolândia de São Paulo, 10, 15, 20 anos nas ruas, usando crack, e começa cedo, com 10, 12, 13, 14 anos de idade. Estava outro dia entrevistando um rapaz lá de São Paulo, anos nas drogas, começou com 14 anos, e esse semestre agora, viu, pastor Jair, ele está terminando a faculdade dele. Nós temos parceria com a universidade ali em São Paulo, e ele está terminando o último ano do curso de educação física, para um camarada que vivia nas drogas, na bagaceira, e a mãe dele chorando, me dizendo: pastor, o meu Johnny está estudando numa universidade, porque Jesus transformou a vida dele. Entrevistei uma senhora ali do Espírito Santo, 28 anos nas drogas, irmãos, 28 anos nas drogas. Aliás, entrevistei no programa Seja Luz, que transmite toda quinta-feira, 3 da tarde, e ela dizendo da luta dela. Saiu de casa cedo, foi para prostituição e drogas e crack, foi presa várias vezes, voltou para a rua, a família já não queria mais, ninguém queria saber dela. Hoje é uma empreendedora. Eu entrevistei essa mulher, ela falou: pastor, eu sou empreendedora. Aliás, eu queria convidá-lo para vir aqui em casa, para tomar um café. Hoje eu tenho minha casa toda mobiliada, a minha família tem orgulho de mim. E eu fui acolhida na Cristolândia, e eu nunca fui amada como fui amada na Cristolândia. Nem a minha família me amou como os missionários da Cristolândia.
E eu experimentei ali o amor de Deus. E hoje eu sou uma outra pessoa. E aí a frase-chave, pastor Paulo: Jesus transformou a minha vida. Quero agradecer a Deus pela vida de todos os missionários. Vocês de Cristolândia são guerreiros. Eu amo vocês, eu oro por vocês. Eu falo para Deus assim: se o Senhor tiver uma bênção para mim, só uma, não dá para mim não, dá para os meninos da Cristolândia. Tenho orgulho de vocês terem uma equipe como vocês. Hoje nós somos aí em torno de, com a Cristolândia temos mais ou menos uns 300 trabalhando, sem contar os voluntários, em todo o Brasil. E é uma turma de guerra, uma turma que trabalha muito. No primeiro momento da pandemia, as pessoas que vivem nas ruas, os restaurantes sem funcionar, elas não tinham onde ter comida. Ali em São Paulo estavam passando fome nas ruas, e a nossa equipe, irmãos, foi para a rua distribuir marmita quentinha, com todos os cuidados. Nosso departamento de que acompanha os missionários, o cuidado integral do missionário, com toda a orientação. Nossa equipe foi para a rua atender, e é um negócio impressionante. E distribuímos água para esse pessoal, água mineral, distribuímos álcool gel, e distribuímos máscaras. Nossa equipe trabalhou, as cristolândias começaram a fabricar máscaras, e eu quero agradecer aqui a Igreja Memorial Batista pelo envolvimento nesse negócio, a irmã Lídice, porque essa igreja ajudou muita gente aqui com as máscaras lá para a turma da Cristolândia, certo, pastor Paulo? E em todo o Brasil, as cristolândias começaram a fabricar máscaras, e foi para a rua ajudar as pessoas, distribuir alimento, um negócio impressionante. Aliás, os nossos missionários lá na Amazônia começaram a fazer máscaras também, apoiando o exército brasileiro lá, atendendo os refugiados venezuelanos. Aliás, nós temos trabalhado muito com os refugiados venezuelanos, seja na nossa casa Brasil-Venezuela lá em Roraima, ou na nossa missão, na casa Minha Pátria, lá em São Paulo, onde acolhemos refugiados. E a nossa equipe missionária nesse tempo trabalhando, fazendo máscaras, um negócio impressionante. Irmãos, como o povo de Deus tenha trabalhado nesse tempo, como os missionários têm se dedicado, e vocês são bênção do Senhor. Radicais, nós vamos orar nesta manhã dedicando a vida de vocês ao Senhor. O programa Radical, para quem não conhece, nós temos missionários e criamos o programa Radical. Radical é a oportunidade que o jovem tem, jovens se matriculam nos projetos missionários. Temos o programa Radical, que é um programa de formação, é tipo um trainee. Aí ele se matricula, tem um período de treinamento, e aí aqui está com um ano, a turma aqui é 1 ano ou 2 anos, tem de 1 e tem de 2, aqui está de 1, lá na Amazônia a gente tem de 2 também, tem de 1 ano, tem de 2 anos, aí o jovem, ele é treinado, passa por um treinamento, e ele dedica 1 ano da sua vida a um projeto voluntário, ele recebe uma bolsa, e ali ele tem todo um apoio, e ele é treinado. Aqueles que continuam, entram em outro programa, chamado Programa de Formação Missionária, e passa a ser um missionário em formação, e ao final ele pode se tornar um missionário efetivo. E a força hoje dos jovens radicais tem sido impressionante, impressionante o trabalho dos radicais nos nossos projetos. Nesse período de pandemia nomeamos 3 turmas, uma lá na Amazônia, outra no sertão, trabalhar com o povo sertanejo, e outra turma da Cristolândia. E temos um grupo aqui nesta manhã, pastor Paulo, e conforme a autorização do pastor da igreja, nós gostaríamos de, eles estão começando agora, a turma nova aqui, a de Brasília, né? Eu gostaria que o irmão viesse à frente com eles, para nós orarmos. Vocês mantêm distância um do outro, tá? Para não ficar, não formar aqui uma aglomeração, então vocês vão se distanciar um do outro. Eu vou pedir para vocês se ajoelharem, e vou pedir para a igreja se colocar de pé, e o nosso querido pastor Davi vai orar, dedicando esses meninos ao Senhor. Eu sei que tem gente aqui, pastor Paulo, tem gente da Bahia? Por favor, usa o microfone ali, pastor, usa o microfone. Queridos, nós temos aqui 6 estados representados, são jovens encaminhados pelas igrejas. Então temos aqui 2 do Distrito Federal, uma de Goiás, uma de Tocantins, uma da Mato Grosso do Sul e uma da Bahia. 6 estados aqui, 7 jovens encaminhados pela igreja. Amém. Se tem da Bahia, é bom. Vamos orar, meus irmãos, pastor Davi. Pai, o nosso coração se enche de alegria, vendo a juventude se entregar à obra do Senhor através de missões. Nós te louvamos, ó Deus, pela alegria destes irmãos e irmãs que, comprometidos contigo, estão para levar o teu evangelho através da determinação do Senhor em algum lugar deste Brasil.
Obrigado por aqueles que preparam o caminho, pelos instrutores, missionários, pela direção. Obrigado por este projeto radical que tem não apenas abençoado a vida do radical, mas a vida de muitos, Pai. E nós queremos agora agradecer ao Senhor pela vida do pastor Paulo, à frente deste trabalho aqui na Cristolândia, Distrito Federal, Goiás, apresentando estes 7 radicais que estarão sendo enviados para o trabalho missionário. Pai, que a tua bênção seja sobre eles, Senhor. Meninos e meninas, jovens, ó Pai, muitos deles, Senhor, vivendo a experiência cristã, vivendo a experiência familiar, vivendo a experiência de fé neste tempo tão conturbado, neste mundo tão perverso, mas a opção que fazem em seguir a Jesus Cristo e honrá-lo e divulgar este nome para todo aquele, ó Deus, que precisa ouvir em algum canto deste Brasil. Pai, como igreja do Senhor, ministros aqui, impondo as mãos sobre eles, Pai, conduzindo-os e abençoando e assim pedindo a tua bênção sobre a vida deles, Pai. Nós queremos consagrá-los mais uma vez, queremos enviá-los em teu nome e para a glória do Senhor, e assim fazemos em Cristo Jesus. Amém e amém e amém. Deus abençoe a vida de vocês. Obrigado, missionário. Obrigado, pastor Paulo, obrigado, pastor Davi, missionários radicais queridos, vocês são preciosos. Vocês, eu digo lá na sede da junta, lá no Rio de Janeiro, eu digo, olha, os radicais são a menina dos olhos da junta de missões nacionais. Amo esses meninos. A semana eu estava conversando, almoçando com o Mateus, um jovenzinho de São Paulo, foi para a Amazônia com 19 anos, ele agora está com 22 anos, já está no programa de formação, e ele trabalha em 4 comunidades ribeirinhas, meus irmãos, que coisa impressionante. E eles vão para lugares, assim, distantes, que não tem infraestrutura, que é outra realidade, né? Quem conhece lá a Amazônia, às vezes a gente pega um barco lá, viaja 28 horas de barco na Amazônia, irmãos, não é nada, você ainda não chegou em lugar nenhum. Você pensa assim, 28 horas, você pega um avião aqui, vai nos Estados Unidos, volta, você pega um avião aqui, vai na Europa, vai nos Estados Unidos. Na Amazônia, eu fui outro dia, né, lá no Japim. Aí o Japim, você pega o rio, sai de Manaus ali, você sobe, eu viajei, aí depois virou à esquerda, aí pega um lago, um monte de rio, o piloto disse, olha, tem que ser de dia, porque aqui pode complicar a vida da gente e tal. 28 horas eu cheguei no Japim. É onde temos missionários atuando lá, uma comunidade que não tem energia elétrica, não tem infraestrutura quase nenhuma. E nós temos gente nossa trabalhando ali, trabalhando com crianças, e eles passam por um treinamento, por uma experiência, para aprender a viver a realidade de uma comunidade ribeirinha. E o jovem Mateus saiu de São Paulo, foi para lá, ele está há 3 anos, lá eu almoçando com ele essa semana, perguntei, Mateus, e aí, você está feliz lá, rapaz? Você gosta desse negócio? Você vai ficar lá mesmo? Ele falou, pastor, não tem como não estar feliz, porque é maravilhoso a gente estar onde Deus quer que a gente esteja, e Deus quer que eu esteja ali, abençoando aquele povo. Aí não tem mais o que conversar, porque eu fico preocupado, um jovem, 22 anos, morando em São Paulo, ir para morar numa comunidade ribeirinha que não tem energia elétrica, não tem internet, não tem McDonald's, não tem shopping. Aquele rapaz vive ali. Ele falou, pastor, trabalhar com crianças, com discipulado, com evangelização, investir na vida daquelas crianças, eles recebem o treinamento de agente de saúde bucal, cuidar dos dentes daquelas crianças com o apoio dos nossos missionários dentistas, trabalhar com aquelas famílias, ver a transformação na vida daquelas pessoas, não tem coisa melhor não. E aí, meus irmãos, nosso tema da campanha, porque Ele me amou. O texto, primeira carta de João, capítulo 4, verso 19, diz assim, nós amamos. Por que nós amamos? Porque Ele nos amou primeiro. Então, quem começa essa história missionária, presta atenção, meu irmão, olha aqui para mim, eu estou me dirigindo ao povo de Deus, igreja, eu estou me dirigindo a crente, corpo de Cristo, a você que nasceu de novo, que teve experiência com Deus. Esse negócio de missões não começou comigo, nem com uma organização, nem com um grupo de pessoas em determinado momento da história, não. Esse negócio de missões começou no coração de Deus. O nosso Deus é um Deus missionário, porque no dia que o ser humano pecou, Deus se tornou missionário. Sabe por que Ele se tornou missionário? Porque Ele nos ama e nunca desistiu de nós. Deus corre atrás da gente há muito tempo. Desde que o ser humano pecou, desde que o ser humano quebrou a aliança pela desobediência,
Deus nos amou. Todo mundo pode deixar de amar você, sua família pode até deixar de te amar, todas as pessoas nessa igreja podem deixar de amar você, não vai acontecer isso não, mas é possível que as pessoas deixem de amar você. Mas preste atenção no negócio, nunca Deus vai deixar de amar você, você sempre será amado por Deus, e não é porque você merece não, é porque Ele te ama. Então o movimento missionário, ele começa no coração de Deus. Deus chama Abraão e diz para Abraão: Abraão, eu vou te abençoar e eu vou te enviar, e na tua descendência serão o quê? Abençoadas todas as famílias da terra. Nós somos essa descendência de Abraão, nós somos essa linhagem de Abraão, meus irmãos, nós somos o corpo de Cristo, nós somos a igreja. Então o movimento missionário é um movimento que começa no coração de Deus e que tem um motivador, o amor de Deus. O que está por trás do movimento missionário é o amor de Deus. Ele nos amou e Ele provou que nos amou, sendo nós ainda pecadores. O que Ele fez? Enviou seu Filho, Cristo morreu por nós, Romanos 5,8, porque Deus prova o quanto nos amou, e que sendo nós pecadores, Cristo morreu por nós. O movimento missionário é um movimento que nasce no coração de Deus, e é um movimento motivado pelo amor de Deus por nós. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro, e Ele enviou seu Filho. Ele deixou a sua glória, tomou a forma humana, e nós conhecemos o Emanuel, porque Ele nos amou. Deus agiu, Deus fez. O tema da nossa campanha nos leva a essa origem do movimento missionário no coração de Deus. O que nos motiva a fazer missões? É o amor de Deus. O que leva uma pessoa a deixar tudo e se embrenhar numa selva para abençoar pessoas levando o Evangelho de Cristo Jesus? O amor de Deus. O que leva jovens de vários estados a deixarem lá as suas atividades e oportunidades para dizer: não, vou servir lá na Cristolândia por um ano? Isso é o amor de Deus. O que leva alguém a se dedicar, a investir, a ofertar para que o Evangelho de Cristo Jesus alcance mais e mais pessoas? É o amor de Deus. O movimento missionário, irmãos, tem algo muito, mas muito poderoso por trás. O próprio Deus, o amor de Deus. E a igreja é um movimento missionário liderado pelo Espírito Santo. Quando o Senhor Jesus, ressurreto, diz aos discípulos: vocês receberão poder ao descer sobre vocês o quem? O Espírito Santo que eu vou enviar. E vocês terão poder e autoridade. E vocês vão testemunhar de Jerusalém até os confins da terra. Essa é a visão do Senhor Jesus para a sua igreja: alcançar todos em todos os lugares com o seu evangelho, com a sua palavra, com a sua mensagem de amor e transformação. Essa é a visão dele, não é minha. Vão, multipliquem, façam discípulos em todos os lugares, em todos os contextos, demonstrem o meu amor, levem as boas novas, levem a palavra de salvação. Irmãos, a maior necessidade do ser humano, é espiritual. A maior necessidade do ser humano é de ser amado. E só tem um amor que pode saciar a necessidade espiritual do ser humano de ser amado: é o amor de Deus revelado em Cristo Jesus, e você é o mensageiro desse amor. Prestou atenção nisso? A maior necessidade do ser humano é de ser amado. E o amor que pode saciar essa necessidade do ser humano é o amor de Deus revelado em Cristo Jesus. E você é o mensageiro, você foi enviado para revelar ao mundo o amor de Deus em Cristo Jesus. Isso é missões, isso é evangelho. Missões é esse movimento liderado pelo Espírito Santo, desde lá de Jerusalém, desde o movimento lá em Pentecostes, e que você vai encontrar no livro de Atos, em todo o Novo Testamento, o Espírito de Deus chamando pessoas, enviando pessoas, levando gente para aqui e para acolá. A igreja do Senhor Jesus é um movimento missionário, não é um movimento estático, onde pessoas se reúnem para confraternizar. Não, a igreja é um movimento dinâmico, liderado pelo Espírito Santo, e não há épocas, não há estações que impeçam o avanço da igreja, porque quem lidera a igreja é o Senhor Jesus. Não são homens que lideram a igreja, não são homens que lideram a obra missionária, mas o próprio Espírito Santo de Deus, e nem as portas do inferno prevalecem contra a igreja do Senhor Jesus. Isso é missões. Por que você está nisso? Por que nós fazemos campanhas missionárias, irmãos? Porque esse é um negócio de Deus, para abençoar vidas. Nós não fazemos missões para levantar recursos, levantar dinheiro. Nós criamos oportunidades para você ofertar e investir na transformação de vidas, você investir em milagres.
Missões, quando a gente fala de oferta missionária, irmãos, oferta missionária não é doação. Vou doar um dinheirinho aqui esse mês, que tem uma campanha de missionária na igreja e tal, eu vou doar. Faça isso não. Oferta missionária é oferta consciente de alguém que é cheio do Espírito Santo, tem consciência do seu envolvimento nesse movimento missionário e quer investir em milagres, na transformação de vidas. Ofertar para missões é ofertar para vidas serem transformadas, abençoar vidas. Essa consciência do que é o programa, a formação, o desenvolvimento, o que é um movimento missionário e qual é a nossa parte nisso, o privilégio que nós temos de nos envolvermos com a obra missionária. Meus irmãos, missões é algo extraordinário que Deus nos oportuniza para investirmos naquilo que o Espírito de Deus está liderando, está realizando. Deus está trabalhando, Deus está operando maravilhas, Deus está trabalhando nesse momento, Deus tem planos, está trabalhando neles, e você faz parte desses planos. Deixa eu contar uma história para você, que lá do Antigo Testamento, você conhece. Para você entender essa frase, deixa-me explicar essa frase com a história lá no Velho Testamento. Deus tem planos, está trabalhando neles agora, e você faz parte desses planos. A história de Ruth, conhece o livro de Ruth? Está ali, depois do livro de Juízes, entre Juízes e o primeiro livro de Samuel. A história de Ruth acontece no período dos Juízes. O período de Juízes foi aquele período logo depois que Josué entrou na terra de Canaã, liderando o povo de Israel, depois da morte de Moisés. E ali foram 400 anos, considerado o período dos Juízes. Aí o último juiz foi Samuel, que nomeou o primeiro rei de Israel, Saul, e aí vem o período da monarquia. Então, durante aquele período de dos juízes, acontece a história de Ruth. Elimeleque, casado com Noemi, 2 filhos, Malom e Quilion. Vem um período de seca, de dificuldades ali na Judéia, em Belém especificamente, onde eles moravam. E aquele homem decide se mudar para a terra dos Moabitas, atravessar o Vale do Jordão e ir para as terras de Moabe. Moabe era filho de Ló, só para você relembrar a história, está ligado à descendência de Ló. Moabe são os descendentes de Ló. Elimeleque foi para lá com a sua esposa e os seus filhos. Os meninos casaram com Ruth e uma outra mulher chamada Ofra. Quilion casou com Ruth, Malom casou com a outra. Só que Elimeleque morreu e os 2 filhos também morreram. Noemi ficou viúva e as suas noras também viúvas. E agora? Mulheres viúvas naquele tempo, meus irmãos, era complicado, não tinha plano de previdência, não tinha coisa, era complicada para elas. Depois de 10 anos, então, Noemi decide voltar para a Judéia, para Belém. Diz para suas noras: olha, voltem para a casa de vocês, porque eu vou voltar para a Judéia, não tenho mais filhos para oferecer para vocês casarem, então é melhor vocês voltarem. Elas choraram, e Ofra então decidiu voltar, mas Ruth disse para a sogra o seguinte: olha aqui, não adianta a senhora insistir comigo, porque eu não vou, porque onde você for eu vou. O teu Deus será o meu Deus, o teu povo será o meu povo. Onde você pousar eu vou pousar, onde você morrer eu vou morrer. Estou decidida. É uma conversão de uma mulher gentílica, uma moabita, ao Deus da aliança, ao Deus de Israel. E Ruth chora ali com ela, e elas se abraçam, e aquelas 2 mulheres então seguem para a Judéia. Noemi retorna para a Judéia levando a sua nora viúva. Aquelas 2 mulheres chegam em Belém, viúvas, e o pessoal olha para elas naquela expectativa curiosa: o que aconteceu? Cadê os homens dessa família que não tem? E Noemi estava tão triste, tão abatida, tão desolada, que ela disse: olha, não me chame mais Noemi não, que eu sou uma mulher triste, me chame de Mara. Mas Deus tem planos e está trabalhando neles agora, e você faz parte dos planos do Senhor. Aquelas 2 mulheres viúvas, na linguagem coloquial dos nossos dias, sem eira e nem beira, quer dizer, dos nossos dias não, lá do meu interior da Bahia, né? Sem eira e nem beira. Algum baiano aqui no auditório? Amém, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Maravilha. Algum que gostaria de ser? Levante a mão. Deus abençoe. Eu amo esse Brasil, meus irmãos, eu rodo esse Brasil, eu vou em tantos lugares desse Brasil, eu amo o Brasil, mas eu sou um baiano naturalizado mineiro. Morei muitos anos em Minas, morei 10 anos aqui em Brasília. Eu ando por aí, agora estou no Rio de Janeiro. Mas vamos voltar aqui rapidinho lá em Ruth. E elas, irmãos, aquelas mulheres não tinham nada, mas Deus tem planos. A situação estava tão complicada que Ruth foi viver de esmolas. Como é que ia pedir esmola naquele tempo?
ia lá para os campos de cevada, para a colheita de trigo também, e os trabalhadores iam colhendo, e aquilo que ia caindo, ficando para trás, já era prescrito em lei, que eles não deveriam pegar, para os pobres e os animais também se beneficiarem da sobra da colheita. Então Ruth foi colher a sobra, né? Coletar a sobra da colheita, para no final do dia ter ali um saco de grãos, para sobreviver com a sua sogra. Mas Deus tem planos, está trabalhando neles agora. Irmãos, aquela geração de Ruth não podia imaginar o que Deus estava fazendo naquele tempo. O versículo, são 4 capítulos do livro de Ruth, mas o que mais me impressiona é ali no finalzinho do livro de Ruth, que diz assim, que ela casou com Boaz. Boaz era o dono de um campo lá, ela casou com Boaz. Aliás, Boaz era filho de Salmão. Lembra de Salmão? Salmão, sabe quem era Salmão? Filho de Naasson, isso aí, filho de Naasson. Sabe o que era Naasson? Um príncipe de Judá, que liderou o exército de Judá no deserto com Moisés. Mas ele, Naasson, não entrou na terra prometida. Quem entrou foi seu filho, o Salmão. Sabe com quem esse Salmão casou? Com a ex-prostituta chamada Raabe, que vivia em Jericó. Desse casamento de Salmão, isso é linhagem de Judá, tá? Da tribo de Judá. Desse casamento nasceu Boaz. Esse Boaz vai casar com Ruth. E o versículo que me impressiona é quando diz que Ruth teve um bebê, teve um neném. E sabe como é que foi o nome do neném, do bebê? Teve um menino, e o nome dele foi Obed. E sabe quem vai ser Obed? O pai de Jessé. Sabe quem é Jessé? O grande rei Davi. Quando você abre o Salmo 23 e lê o Salmo de Davi, o Salmo 23, você está lendo um neto daquela viúva chamada Ruth, um bisneto daquela viúva chamada Ruth. Porque Deus tem planos, e Ruth não podia imaginar o que Deus estaria fazendo naquele tempo. Aquela geração, aquela cidade não imaginava que Deus estava trabalhando naquele momento, na vida de Ruth, coisas grandiosas acontecendo dentro do seu plano missionário, de alcançar todos com o Evangelho de Cristo Jesus. Estava ali, Ruth, Obed, Jessé, Davi. E sabe onde é que essa história vai dar? Vai dar num vilarejo, lá na Galileia, chamado Nazaré. E aí vai ter um outro casal, José, Maria, que vão descer para a Judéia, para a mesma cidadezinha de Ruth, de Noemi, Belém, e vai nascer um outro menino. Vai nascer um outro menino chamado Emanuel. E você abre o livro de Mateus e vai ler a genealogia de Jesus, do Messias, e você vai encontrar quem lá? Vai encontrar Salmão, vai encontrar Raabe, vai encontrar Ruth, vai encontrar Boaz, vai encontrar Obed, Jessé, essa mulher, Ruth, uma viúva, sem ele nem beira, na terra da Judéia, vindo lá de Moabe. Deus tinha planos, estava trabalhando nesses planos missionários, e Ruth estava sendo usada tremendamente pelo Senhor, numa geração que as pessoas não podiam imaginar o que Deus estava fazendo. Eu quero olhar nos seus olhos nessa manhã e dizer para você, meu irmão, que me acompanha aí da sua casa, que Deus tem planos, está trabalhando neles, você faz parte desses planos, e Deus tem coisas grandiosas para realizar, e quer usar você. Isso é missões. Isso é um movimento missionário, não é algo controlado pelos seres humanos, é algo controlado pelo Espírito Santo de Deus, porque Ele me amou. Eu contei essa história aí só para dizer para você que Deus tem planos, está trabalhando neles, e você faz parte desses planos. A coisa não está solta não, irmãos, Deus está no controle. Às vezes parece que o mal vai prevalecer, mas não. Cristo Jesus venceu o pecado, venceu a morte, venceu as trevas, e nos deu a vitória sobre esses inimigos, e nos fez mais do que vencedores, aleluia. Porque Ele nos deu a vitória sobre os piores inimigos que nós tínhamos, nós somos mais do que vencedores. Porque Ele me amou, eu amo. Porque Ele me amou, eu multiplico. Porque Ele me amou, eu oro. Porque Ele me amou, eu reparto. E aí a gente tem que entender, por exemplo, a oração. A oração não é uma eventualidade na nossa vida, ou algo somente para nós requerermos a Deus sobre as nossas necessidades. Não, o primeiro objetivo da oração é o nosso relacionamento com Deus. A oração é para a nossa intimidade, o nosso relacionamento com Deus. E a oração, irmãos, é um ministério na vida do crente.
À luz da palavra de Deus, nós não podemos negligenciar o ministério da oração, porque a Bíblia nos ensina que nós devemos orar. Orar por quem? Orar pelas autoridades, orar pelo governo, orar pela nossa cidade, orar pela família, orar pelos filhos, orar pelo pastor, orar pela igreja, orar pelos missionários. Isso a Bíblia nos orienta a fazer. Orar pelas crianças. A oração na vida de um crente é um ministério. Por quê? Porque ele nos amou. Não é uma eventualidade. Aliás, desde o início da pandemia, nós começamos uma sala de oração virtual, que está sendo um negócio. Segunda a sexta, 6 da tarde, nós temos reunido mais de 5.000 pessoas, todos os dias, para a gente orar, esparramada pelo Brasil e fora do Brasil, orando, todo dia, eu estou lá, de 6 a 7 da noite, a gente para orar, e o povo de Deus, irmãos, esse negócio da pandemia, não vou dizer que a pandemia é uma bênção, que a pandemia não é bênção. Eu já ouvi alguém falar, a pandemia está sendo uma bênção. Não é bênção não, meu irmão. Porque às vezes o camarada quer dar uma interpretação teológica, não sei, nessa pandemia, não é bênção não, porque essa pandemia está dando muito trabalho para todo mundo, criando muitas situações complicadas aí, enfim. Mas cria oportunidades, irmãos, e nós que somos o povo de Deus, não importa se estamos no vale da sombra da morte, ou se estamos em qualquer outro contexto, nós não vamos temer nada, por 2 razões, porque nós temos 2 promessas do Senhor Jesus, 2 promessas, uma é, eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O Senhor está contigo. E a outra é, eu vou voltar para buscar vocês, para vocês estarem comigo para sempre. Ou seja, na perspectiva terrena o Senhor está conosco, na perspectiva eterna o Senhor está conosco. Eu sou de Jesus, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor Jesus, meus irmãos. Então nós enfrentamos qualquer situação difícil, não é porque nós podemos, mas porque o Senhor é conosco. Ele nos encoraja, Ele nos fortalece, Ele nos dá ânimo, Ele nos dá alegria. E nós oramos, e nós proclamamos, e nós nos fortalecemos no Senhor, porque o Senhor é a nossa alegria e a nossa força. Muita gente me liga, muita gente entrando em contato comigo durante esse período de pandemia, preocupado, pastor, e os missionários, como é que estão os projetos, como é que vocês estão aí? E a minha resposta, meu irmão, nós estamos aqui animados, vibrando, estamos sonhando, estamos trabalhando e muito, e esperando no Senhor, e Deus vai fazer uma grande obra em nossa nação, e eu creio no poder de Deus, eu creio na palavra de Deus. Nós vamos trabalhar e vamos esperar no Senhor, nós vamos invocar o nome do Senhor, nós vamos esperar no Senhor, e Deus está agindo, porque Ele é fiel, e Ele fará maravilhas, nesse tempo tem feito maravilhas em nosso meio. Eu creio no poder de Deus. Isso é uma obra missionária, irmãos, isso é um movimento missionário acontecendo na vida da igreja. Há 13 anos eu estou como diretor da Junta de Missões Nacionais. Olha, eu nunca vivi tantas experiências, tantos milagres, é um negócio impressionante, como o agir de Deus. Eu estava andando outro dia não, né, tenho já passado aí 1 ano ou 2, eu estava andando nas ruas do Rio de Janeiro, um pastor lá de São Paulo foi me visitar. Às vezes as pessoas vão no Rio de Janeiro, irmãos, e ficam preocupadas com o Rio, porque o Rio de Janeiro tem uns negócios diferentes lá mesmo, viu? Alguns lugares que você vai lá são complicados. E aí um pastor foi me visitar lá, teve umas reuniões para a gente tratar uns assuntos, até sobre refugiados, que era para a gente receber um pessoal refugiado aí de um certo país. Aí a gente estava conversando e tal, a gente foi almoçar, e ele morrendo de medo, falou: pastor, eu vim aqui no Rio de Janeiro porque você me convidou, mas eu vim aqui, eu fico apreensivo, com muito medo. Eu falei: fique tranquilo, meu irmão, Deus está no controle, fique tranquilo, o máximo que a gente pode tomar aqui é um tiro, morrer, mas aí vai para Jesus, dá tudo certo. Amém? Aí nós fomos almoçar, aí fomos andando, saímos do nosso escritório lá, ali na Tijuca, e nós fomos andando, atravessamos a rua e tal, e ele assim apreensivo. De repente, um camarada bem forte, era fortão assim, com as tatuagens e tal, ele estava do outro lado da rua. Aí o pastor falou assim: rapaz, olha aquele cara lá, está vindo na nossa direção. Eu falei: está mesmo. E o cara vem na nossa direção, e o cara atravessou a rua, aí você sabe quando mirou em você, e lá vem o cara. Eu falei assim: agora, Deus é bom. Mas mais ou menos uns 2 metros, Ebenezer, ele falou meu nome. Aí foi benção, porque eu pensei, se ele vai fazer alguma coisa errada comigo, é porque ele já sabe o que vai fazer. Então ele me conhece. Aí ele falou meu nome: pastor Fernando. E aí começou a se aproximar mais e falou assim: lembra de mim? Aí na hora me deu vontade, eu falei: tem que lembrar desse cara. Vai que eu digo que eu não lembro. E eu não lembrava. Eu falei assim: não lembro não estou lembrado não. Eu falei: não estou lembrado não. Ele falou assim: eu fui aluno da Cristolândia. Que alegria.
Fui aluno da Cristolândia, pastor. Fui aluno da Cristolândia, estou indo trabalhar agora ali. Aí me mostrou a camisa, estava com a camisa polo, com a marca, com o logotipo da empresa. Estou indo trabalhar, pastor, te vi aqui na rua, atravessei para te dar um abraço, te agradecer o que eu passei lá na Cristolândia, depois de tantos anos vivendo nas ruas, aqui no crack, roubando, fazendo bobagem, mas na Cristolândia eu conheci Jesus, Jesus transformou a minha vida. Deixa eu te dar um abraço, pastor. Me deu um abraço daquele cara, eu falei assim, agora nós vamos orar, vou fazer uma oração por você aqui, meu irmão. Aí orei com ele. Que coisa, meus irmãos, que coisa olhar nos olhos daquele homem, que poderia até causar medo a uma pessoa, pelo seu histórico, mas na vida dele teve uma virada de chave. E sabe o que foi essa virada de chave? Jesus transformou a minha vida. Falei para aquele pastor, isso é obra missionária, meu irmão. É por isso que a gente está nesse negócio, é por isso que a gente está nisso, porque Ele me amou, eu vou estar nesse negócio, porque Ele me amou, eu vou ofertar nesse negócio. Meu irmão, se você não for motivado por amor, não faça não, mas se você é motivado pelo amor de Deus, por amor às pessoas, e se esse amor te motiva, invista muito, não invista sobra não, invista muito, com alegria. Quero registrar mais uma vez o investimento dessa igreja aqui na obra missionária, pastor. Quero agradecer a Deus pela vida do pastor Davi, que está ali conosco no Vale do Amanhecer, e vai lá em Cavalcante, na Cristolândia, no Projeto Viver. O meu reconhecimento, pastor, é a minha admiração pelo irmão, que está junto conosco, porque a obra missionária é de todos nós, irmãos. Dou graças a Deus pelo envolvimento dessa igreja, pelo investimento ao longo dos anos dessa igreja na obra missionária, e todos nós estamos nisso, irmãos. E missões é um movimento do Espírito, que tem origem no coração de Deus, no amor de Deus. Acabou meu tempo. Vocês me dão 5 minutos, amém? Não deve aparecer pregador aqui que faz esses negócios não, né, meu irmão? Conversa com o auditório, pede tempo ao auditório. Isso é missionário, viu, meu irmão? Conta história e prega e fala. Isso é coisa de missionário. Isso é coisa de missões mesmo. A gente, quando se mete nesse negócio de missões, Deus dá umas viradas na vida da gente. Você vai se envolver com cada situação que são bênção do Senhor. Deixa eu contar aqui só mais uma história e eu termino. Deus faz coisas que a gente não tem ideia do que Ele está fazendo. E Ele cria oportunidades para a gente fazer parte disso. Não é que a gente é capaz, mas é que Deus faz as coisas e Ele quer te dar oportunidade para você fazer parte disso, porque é bênção para você se envolver nisso. Irmãos, Deus nos chamou, não foi para praticar uma religião, Deus nos chamou para ter intimidade com Ele, para ter um relacionamento com Ele. Deus nos chamou para que Ele vivesse em nós. Deus nos chamou para viver a nossa vida, porque vivo não mais eu, mas é isso aí. Quando você se converteu, você disse para Deus assim: Deus, eu estou autorizando o Senhor viver em mim, eu abro mão da minha vida para que o Senhor viva, dirija, oriente e seja o Senhor absoluto da minha vida, para você ser um instrumento da graça, do amor dEle, e que você seja alguém que leve a mensagem transformadora de Cristo Jesus. Nós temos vários projetos, como mencionei para os irmãos conhecem, quem quiser entra nos nossos meios aí de comunicação, internet, e website e tantos outros aí. Você pode conhecer os projetos de missões, você pode ir lá, aliás, é bem-vindo, você é bem-vindo em qualquer um dos nossos projetos para conhecer uma viagem, participar de viagens missionárias. Mas, irmãos, o que o Evangelho faz na vida de uma família, na vida de uma pessoa, é um negócio impressionante. Um dos momentos mais impactantes que eu tive na minha vida foi numa noite, pregando no Rio de Janeiro, na primeira igreja batista do Recreio dos Bandeirantes. Preguei à noite lá. Quem conhece lá, é um auditório imenso,
acho que para 5.000 pessoas. Preguei naquela noite lá e depois do culto fui à porta com o pastor Wander cumprimentar as pessoas, e ali muitos passando, cumprimentando, e uma família ficou relativamente próxima, e eu percebi que ela estava aguardando ali para cumprimentar a mim ou ao pastor da igreja. E finalmente, depois que eu cumprimentei todas aquelas pessoas, aquela família se aproximou, aquele homem falou para mim assim: pastor, eu queria te mostrar minha carteira de trabalho e meu crachá. Aí eu pensei, deve ser para o pastor da igreja. O que a pessoa quer mostrar para mim, carteira de trabalho e crachá? Mas antes que eu tentasse falar alguma coisa, ele disse o seguinte: pastor, eu fui um morador de rua, eu era chefe de cozinha no hotel aqui no Rio de Janeiro, me envolvi com as drogas, eu fui morar na rua, e eu morei vários anos aqui nas ruas do crack no Rio de Janeiro. Eu fui aluno da Cristolândia. Jesus transformou a minha vida. Eu fiquei sabendo que o senhor ia pregar aqui, viria pregar aqui, e eu trouxe a minha família. Eu queria que o senhor conhecesse a minha família, eu queria que o senhor soubesse que eu estou trabalhando, por isso que eu queria mostrar minha carteira de trabalho, meu crachá, porque eu estou trabalhando. Eu agora moro aqui para o lado de Campo Grande, não é muito longe ali do Recreio, quem conhece o Rio. Eu estou congregando em igreja tal, e eu não podia perder a oportunidade, porque eu queria testemunhar para o senhor que Jesus transformou a minha vida. Ele estava com os 2 filhos, uma menina de 9 anos e um menino maiorzinho. Desculpa, irmãos, eu fico emocionado. Eu perguntei para aquela menina assim: e o papai agora? Ela falou assim: pastor, Jesus me deu um papai novo. Porque eu tinha vergonha quando meus familiares perguntavam: cadê seu pai? Eu ficava com vergonha porque eu sabia que meu pai estava morando na rua usando crack. Lá na escola, no dia dos pais, eu passava uma vergonha. Mas hoje não, pastor. Hoje eu sei que quando papai sai de casa, ele vai voltar, porque papai é de Jesus. Isso é missões, irmãos. Isso é missões. Eu não sei se isso traz alguma coisa no seu coração. Para você, pouca diferença faz. Pouca diferença faz para você se talvez num jornal no Rio de Janeiro tivesse lá a informação que aquele moço tivesse sido morto lá na droga, e aquela família estava lá de qualquer jeito. Não sei se para você faz alguma diferença, mas naquela noite para mim, e às vezes a gente se sente cansado, tanta demanda, tantas questões para resolver, tantas demandas, tantas lutas com essa Cristolândia, às vezes a gente tenta, e é tanta coisa pressionando a gente, enfim. Mas naquela noite, como Deus mostrou claramente assim: não desiste não, investe na vida de pessoas, leva o meu amor para as pessoas. Abracei aquela família, aquelas crianças, aquela esposa chorando e dizendo assim: eu tenho um marido novo, meu esposo agora sai, ele volta para casa, ele tem um trabalho digno, e ele veio me mostrar aquela carteira de trabalho, o crachá dele. Eu abracei aquela família, irmãos, orei com eles, e voltando para casa eu disse para os meus filhos, para minha esposa: isso aí é nosso combustível. É por isso que a gente faz missões, é por isso que a gente está lá na Amazônia, a gente está no sertão, a gente tem tanta coisa, a gente está sonhando com essa carreta mesmo, que a gente quer botar um monte de consultório dentro dessa carreta, porque lá na Amazônia é um barco, lá é água, no sertão não dá para botar barco lá não, que é poeira, e lá é uma carreta que nós estamos sonhando para alcançar aquelas pessoas nas roças, na zona rural, as crianças especialmente, e levar a graça de Deus. A igreja do Senhor Jesus tem que ser sal e luz nesse país, tem que ser abençoar o Brasil. Não é o Brasil que vai abençoar a igreja, é a igreja que vai abençoar o Brasil. Nós não temos que esperar que o Brasil abençoe a igreja, porque a igreja não foi levantada para ser abençoada por país nenhum, a igreja foi levantada para abençoar, e o movimento missionário é a igreja manifestando a bênção do Senhor, por meio do amor de Cristo Jesus, abençoando todas as pessoas. Amém. Meu irmão e minha irmã, você que nos acompanha de casa, é uma grande oportunidade para você orar, para você investir na obra missionária. Mas uma coisa eu preciso dizer: vocacionados, radicais, ore por isso, por mais pessoas voluntárias, pessoas que se deixem usar pelo Senhor para abençoar outras pessoas. Se você tem um chamado missionário, se você sente isso,
entre em contato conosco, entre em contato com a sua equipe. Geralmente eu chamo aqui à frente para a gente orar, mas hoje eu não vou fazer isso. Mas aquela pessoa que tem um chamado missionário e vai obedecer, não desista. Coloque-se à disposição do Senhor e Deus vai fazer grandes coisas usando a sua vida. Mais uma vez a nossa gratidão à Igreja Memorial Batista de Brasília, a essa equipe linda das irmãs e irmãos que nos ajudam tanto. Só me vem à mente aqui o nome da irmã Lídia. Então eu agradeço a irmã Lídia e todo mundo está agradecido. Deus abençoe todos vocês. Projeto Viver vibrando, e eu agradeço muito. Esse Projeto Viver tem que ampliar, viu, pastor Paulo? Tem que crescer muito mais o Projeto Viver para atender mais crianças, porque é o seguinte, 81% das pessoas que nós acolhemos na Cristolândia, que estão nas ruas usando crack, começaram a usar drogas entre 10 e 15 anos de idade. Isso é uma loucura. É por isso que a gente tem um programa Viver, que é o programa de prevenção, que é para a gente encarar esse negócio aí, em nome de Jesus. Vamos orar. Fique de pé aí, que eu quero orar com você nesse momento. Pastor Jair, essa será a maior campanha na história dessa igreja. Será uma campanha extraordinária. Eu tenho dito isso pelo Brasil. Nesse meio de isolamento social, com todos esses desafios, irmãos, nós vamos avançar, em nome de Jesus. A década de 30 foi uma década complicadíssima, e foi o período que a igreja mais avançou, os batistas mais avançaram no Brasil. E nós vamos avançar muito mais. Senhor Jesus, quero suplicar agora, pela vida de todas as pessoas neste auditório e as que nos acompanham das suas residências, que o Senhor abençoe, que o Senhor derrame graça, que o Senhor proteja, que o Senhor livre de todo o mal, que o teu Espírito derrame porção dobrada da tua graça sobre todos, dando sabedoria, discernimento, e ó Deus, nós nos colocamos à disposição do Senhor, para sermos instrumento da tua graça na vida de outras pessoas. Abençoe esta campanha aqui na Igreja Memorial. Abençoe, ó Deus, o pastor Davi, toda a equipe ministerial. Dá-nos ânimo, alegria, Senhor, para investir, para sustentar esta obra. O reino é teu, a obra é tua. E obrigado, ó Deus, pela bênção que esta igreja tem sido em tantos projetos missionários. Continue abençoando o pastor Davi, esse teu servo com uma visão missionária gigante. Pastor Jair, toda a equipe, ó Pai, e que a tua bênção seja sobre esta igreja, em nome de Jesus, amém e amém. Podeis assentar, meus irmãos. Obrigado, pastor, obrigado, igreja, pelo privilégio de estar com os irmãos nesta ocasião. Eu vou pedir mais uma vez que os irmãos se coloquem em pé, para que juntos possamos cantar este belo cântico. Só Cristo move as montanhas e tem poder para salvar. Então eu convido você a cantar com muita alegria este belo cântico. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam
Amém. Glória a Deus por esta manhã, pela presença do Espírito Santo de Deus aqui entre nós, na ministração. Quero dizer ao pastor Fernando e à igreja que a Memorial, ela ama os projetos de missões. A Igreja Memorial, se depender desse pastor, ela não terá preferência para os projetos. Ela amará Cristolândia, Projeto Viver, ela amará Cavalcante, ela irá amar o Vale do Amanhecer. A Igreja Memorial vai estar trabalhando com os ribeirinhos. Estarei no final do mês, pastor, no barco pela primeira vez. Juntos. Lá no Amazonas. Pela primeira vez, esta igreja está permitindo e me abençoando, permitindo a minha ida para uma semana nesse local que ele falou, com essas quilometragens que ele disse aí, com essas horas de barco. E vai ser uma experiência incrível, mas esta igreja não vai priorizar, se depender deste pastor Jair, trabalhos específicos. Essa igreja vai olhar todos os trabalhos de missões nacionais, missões mundiais, e vamos combater qualquer tipo de situação que venha trabalhar contra, porque o trabalho da igreja é o trabalho da igreja, é o nosso trabalho, o trabalho de todos, não é o trabalho de alguém isolado. Não é o meu e não é o seu. É o trabalho da igreja, é o trabalho do Senhor. E nós estamos em missões e precisamos falar para orientar os irmãos quanto a isso. Porque missões é muito maior do que nós pensamos. Quero convidar o pastor Paulo para vir fazer a oração final. Pastor Paulo, vem a Geisa também. Uma alegria tê-los aqui conosco. Missionários queridos, membros aqui de nossa igreja. Pastor Paulo é membro aqui desta igreja com a Geisa. Ele vai fazer uma oração e o pastor Fabrício vai dar a bênção. Pastor Fabrício, por favor, assim que o pastor Paulo terminar a sua oração, nós estaremos nos despedindo deste momento. Que Deus abençoe o pastor Fernando no seu retorno para o Rio agora às 14 horas. Que Deus conceda uma semana de bênção, de vitória, pastor Fernando, juntamente com a sua família e a todos os irmãos queridos. Não sei se aqui nós temos alguma pessoa que nos visita, que Deus o abençoe. Você que nos acompanha também pela internet, que foi ricamente abençoado por esta manhã, por esta palavra de desafio, muitos irmãos se manifestando e nós estamos acompanhando ao Senhor. Inclusive a mãe de uma radical que aqui está, a Larissa, está acompanhando, dizendo que é uma bênção. Ela, cadê a Larissa? Isso, a mãe está orgulhosa por você, como toda mãe, como todo pai. Glória a Deus pela sua vida e por todos vocês também, que Deus assim possa nos abençoar. Pastor Paulo, uma oração e depois pastor Fabrício com a bênção do Senhor. Senhor, nós te louvamos por tudo, ó Pai, que vivenciamos nesta manhã. Nós queremos te agradecer porque o Senhor certamente aceitou o nosso culto. O nosso desejo, ó Pai, é que tudo que vimos e ouvimos aqui nessa manhã continue no nosso coração, que seja guardado no nosso coração, mas que coloquemos em prática tudo que vimos e ouvimos nesta manhã. Queremos te agradecer pela Igreja Memorial Batista em Brasília, um braço forte, ó Pai, nos projetos sociais de missões nacionais. Nós te louvamos por cada membro, porque aqui, ó Pai, encontramos pessoas com um coração missionário, que têm investido nas obras missionárias de missões nacionais. E nós queremos te agradecer pela vida desta igreja, pela liderança desta igreja, pela vida do pastor Davi, que o Senhor colocaste aqui à nossa frente. Continue abençoando, ó Pai, este povo aqui reunido. É a nossa oração, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Que o amor de Deus, o nosso Pai, revelado a cada um de nós através do Senhor Jesus Cristo, e as doces consolações do Teu Santo Espírito, seja com a Tua igreja hoje e sempre, em toda a face da terra. Amém.